galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, e hoje mais uma aula de revisão para a FCC. Na verdade, nosso tópico hoje versa sobre ortografia, acentuação e semântica, mas no final das contas, a parte de acentuação é muito tranquila. É uma mera pincelada nos processos. Você já basicamente domina, pois é um assunto muito tranquilo. Porém, quando a gente pega a parte de semântica atrelada à ortografia, especificamente para a FCC, o bicho pega. E pega por um motivo bem óbvio: conhecimento vocabular. Se você tem uma vasta leitura, se você lê bastante, se você domina muitos vocábulos, você vai tirar de letra isso aqui. O problema é que a FCC é perigosa. Ela utiliza palavras que não fazem parte do nosso vocabulário cotidiano. São palavras um pouquinho diferentes. Então, qual é a dica que eu te dou? Primeiro, em qualquer leitura, seja num jornal, numa revista, numa prova de concurso público, num livro que você esteja lendo por prazer, apareceu uma palavrinha que você nunca viu, ou que você já até escutou, mas de fato nunca parou para analisar o seu significado. Naquele momento, como eu sempre digo, pegue o caderninho do vocabulário, anote a palavra, corra para o dicionário ou então para o Google, que é hoje o nosso dicionário, veja o significado e anote tudo. Como eu sempre digo, isso vai te auxiliar nas questões de ortografia e semântica na prova objetiva e ainda vai te auxiliar na prova de redação, pois ampliando o teu vocabulário, você melhora na hora que precisar de um sinônimo. Agora é o seguinte, não basta fazer só isso. Você tem que pegar algumas provas anteriores da FCC, dar uma olhada nesse tipo de questão e você vai perceber que algumas palavrinhas de fato se repetem. E aí é óbvio que eu trouxe aquelas que mais caem, para já dar uma filtrada, para já minimizar o seu esforço, o seu trabalho. Mas nunca é demais buscar por conta própria. Então dá uma olhada, anote essas palavrinhas que nós vamos trabalhar aqui. Se você perceber outras importantes, anote também. E aí é o seguinte, não basta anotar, não basta. Pois uma coisa é aquela palavra, aquela expressão que você usa corriqueiramente, que você usa todo dia, que você usa sempre. Isso fica massificado, entranhado na tua cabeça. Agora, apareceu uma palavrinha que você nunca viu, você acha que só pelo fato de pegá-la, anotar, buscar o significado, colocar ali no caderninho, já resolveu o teu problema? Nananina, não. O que você precisa de fato para poder massificar isso? Utilizar essas palavras. Então, você precisa produzir textos colocando no meio da sua conversa no dia a dia. Procure empregá-las. Ah, mas eu vou me tornar um chato de galocha. Não. Cada ambiente você pode utilizar um tipo de linguagem. Não precisa utilizar isso com o seu filhinho de 5 anos ou então com seus amigos do futebol. Talvez até fosse interessante utilizar com os amigos de futebol. Então, você usa uma expressão que caiba ali, a galera vai falar, pô, que negócio é esse aí? Você, rapaz, estou ampliando o meu vocabulário. E aí você vai perceber como o hábito do uso vai facilitar a tua vida na hora da prova. Então não é só anotar, tem que utilizar. Tem que utilizar numa conversa, tem que utilizar num texto, comece a escrever com aquelas palavras para que você de fato possa massificar. E isso serve para qualquer um. Até um profissional de letras, se não estiver utilizando determinadas palavras o tempo todo, esquece.
Pois é assim, a gente esquece aquilo que a gente não utiliza de fato. E aí, para você não esquecer, você tem que colocar sempre em prática. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Olha só a primeira questão. Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso em outras palavras é... Primeira coisa que eu vou te dizer. Às vezes, você de fato precisa voltar ao texto para dar uma olhada no contexto. Mas se a palavra for tão destoante, de fato, você pode não conseguir interpretá-la pelo contexto ali. Então, é por isso que o conhecimento vocabular de fato preciso é muito importante. Então, observem aqui. A gente vai buscar expressões que são adequadamente expressas nas outras. Então, o que está aqui escrito desse ladinho esquerdo tem que ser correspondente ao que está ali do ladinho direito. Então, olha só a primeira aí. Entre exclamações, citou. Aí ele coloca aqui, em meio aos brados parodiou. Se você pensar, brado, tem no nosso hino nacional, o brado retumbante. O brado é um grito. Está bradando, ele está gritando. Agora, exclamações pode ser considerada também uma questão de gritar. Está fazendo diversas exclamações aí, diversos brados. São gritos também, pode ser considerado. Só que aí depois você percebe, citou. E aí você vai perceber que por mais que exclamações possa ter o contexto de gritos como brados, você está vendo que citar é apenas mencionar, é apenas colocar como exemplo. Já parodiar é um pouquinho diferente. Uma paródia é de fato utilizar uma expressão, mas com um jeito jocoso, uma brincadeira. Você sabe, paródias. Em nossas aulas a gente faz paródia também. A gente pega uma música e faz uma paródia em cima de uma música. Você já viu isso diversas vezes nas músicas aí das pessoas famosas, ou então em comerciais, em brincadeiras, em vídeos. Então, citar não é a mesma coisa que parodiar. Citar é só falar. Parodiar já é um pouquinho diferente. Então, já não é a mesma coisa. E ele busca o mesmo sentido. Aqui, ofícios fúnebres e comunicações danosas. Um ofício fúnebre, óbvio que tem a ver com o óbito, com a morte. E aí você pega comunicações, pega ofícios e você pensa, a mesma coisa, ofícios e comunicações, mas danosas tem a ver com aquilo que é danoso, um dano, um prejuízo, e não necessariamente algo que tem a ver com a morte. Então, não tem a mesma ideia. Continuando aqui a nossa brincadeira. O seu necrológio no jornal e sua matéria fúnebre impressa. Aí você pensa, poxa, necrológio tem a ver com morte, fúnebre com morte também. Só que é o seguinte, necrológio é porque talvez você não tenha o hábito, mas antigamente as pessoas tinham o hábito no jornal de colocar o necrológio. Ainda tem em uma partezinha do jornal. O necrológio é um pequeno elogio para aquela pessoa que morreu. Então, não necessariamente uma matéria fúnebre tem a ver com necrológio no jornal. Até porque, pelo contexto da coisa, quando a gente fala a sua matéria fúnebre impressa, pela expressão, não necessariamente precisa ser algo como um necrológio. Tem mais a ver com tristeza do que com um elogio. E o necrológio necessariamente é um elogio sobre aquela pessoa que morreu. Talvez uma matéria fúnebre? Mas essa carga do fúnebre é muito pesada, muito negativa. Então não tem a ver com a questão do elogio. Putz, isso é muito difícil, Sidney. É muito difícil. Então é por isso que não basta somente uma aula aqui ou somente um material impresso com questões comentadas para resolver a sua vida.
Você tem de fato que buscar essas expressões o tempo todo e sempre anotando. E detalhe, nem sempre vai dar certo. Às vezes você vai errar a questão. E não é por falta de conhecimento. Às vezes você tem até muito conhecimento, mas aquela palavrinha ali, infelizmente, você não dominava. E qualquer pessoa pode não dominar. Até quem tem muita leitura, até um professor de língua portuguesa. Então não se sinta culpado. Exercite cada vez mais para ficar mais afiado. Agora aqui, ó. Obrigado a caceteação e compelido ao aborrecimento. Quando você é obrigado a alguma coisa, você pode considerar que também é compelido a alguma coisa. Eu fui obrigado a fazer isso, fui compelido a fazer isso. Então, a ideia é basicamente a mesma. E aqui você tem o aborrecimento e você tem a caceteação. Era uma expressão utilizada mais antigamente, né? E ela tem a ver também com aborrecimento, caceteação, aborrecimento. Esse texto aqui é aquele texto que fala sobre a morte do nosso possível Gonçalves Dias, e aí tinha a ver com a quarentena, com a questão do local lá que colocavam os doentes. Então as pessoas ficaram ali obrigados à caceteação, ou seja, compelidos ao aborrecimento de ficar 40 dias esperando a quarentena ali. Então isso aqui, a princípio, é o nosso gabarito, mas vamos dar uma olhada na outra aqui, ó. Gabarito letra D de dado. Ali... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para você estudar, com nada menos e nada mais com o nosso grande amigo, professor, mestre, professor Sidney Martins, que você pode ter certeza que é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil. E ele gravou aqui para lá concursos uma super revisão específica e focada na banca FCC. Então, revisão específica e focada na banca FCC com o professor Sidney Martins. Quanto custa essa revisão, professor? Apenas R$15. É isso mesmo, R$15 você vai ter essa revisão focada e específica lá concursos, com prazo de acesso aí durante 30 dias. E esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então convido vocês. Olha só. Nós temos essa revisão do Sidney Martins e nós temos mais coisas ainda. Nós temos revisão do Sidney Martins, quase todas as bancas, CESP, Sesgran Rio, AOCP e assim por diante. Temos o curso do professor Sidney Martins de redação, curso de interpretação de textos e curso de gramática, língua portuguesa. Então, se você for fazer as contas, é mais fácil aí você optar, se você é fã do professor Sidney Martins, você se matricular no português total do Sidney Martins. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.